Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Muito bom falar com você mais uma vez. Espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Como é que foi seu sábado? Conta aí. Quais foram os acontecimentos que deixaram você mais próximo de Deus? Quais os acontecimentos que talvez possam ter provocado um distanciamento de Deus? Pode comentar, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos, faça seu pedido de oração. Esse canal é um canal de experiências, de compartilhar relacionamentos e para que a gente possa crescer junto no nosso desenvolvimento do caráter para ir ao céu. Na lição de hoje, que é a lição de segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre Daniel 2. Todos aqueles que são estudantes da Bíblia, especialmente das profecias bíblicas, encontram em Daniel 2 uma clareza de pensamento, uma profundidade na linha profética que vem sendo amparada pela história e confirmada através da arqueologia também, de que a Bíblia sempre tem razão, a Bíblia sempre está certa. Daniel foi um profeta que viveu no sexto século antes de Cristo e por volta aí do ano 605 levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, Daniel se torna um servidor da corte babilônica, na realidade um escravo, sujeito a todos os tratamentos de um escravo e sem autonomia. O fato de Daniel estar naquele palácio sem autonomia para gerenciar a sua própria vida, os seus próprios negócios e as suas conquistas, alvos pessoais e sonhos, não impedia Daniel de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor Deus. Por mais que o ser humano possa querer extrair de você o seu direito de liberdade, direito de escolha, e que venha frustrar a sua autonomia, o ser humano não pode, de forma alguma, entrar na sua individualidade espiritual e tirar a sua autonomia espiritual. Isso Daniel jamais permitiu. Desde o princípio, quando ele chega lá e ele se esquiva de comer os alimentos da mesa do rei, faz um pedido ao chefe dos eunucos e ora a Deus juntamente com seus amigos, Deus provê o livramento. De tal forma que a lição de hoje vem falar deixar claro que o povo de Deus, ao longo da sua existência como nação, perdeu a sua autonomia. E quando Deus dá o sonho para Nabucodonosor, que está registrado no capítulo 2 de Daniel, é como se Deus estivesse querendo mostrar para Israel: vocês agora dependem da sucessão de cada nação. A começar de Babilônia, que o sonho do rei Nabucodonosor é com uma estátua, que a gente vai ler o relato aqui, Daniel 2, 31 a 35, e nesse sonho diz o seguinte: o Daniel está dando a interpretação ao sonho do rei, que nenhum mago conseguiu fazê-lo, e Deus deu para Daniel a revelação. E ele conta: o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Essa que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, o peito de braço e braços de prata, o ventre e quadris de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha de eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Vejam que coisa interessante essa história. Eu estava sábado realizando um batismo em uma das minhas igrejas, e o testemunho da pessoa que estava sendo batizada foi: eu estava estudando a Bíblia e quando chegou no sonho de Daniel 2, a estátua, os metais sendo substituídos, cada um representando um reino, e quando essa pedra veio e toma o lugar, eu senti: Jesus está voltando e eu preciso entregar minha vida para ele. E assim ela foi batizada. Amigo, na realidade,
o que nós encontramos em Daniel 2 é totalmente confirmado pela história. No decorrer da história da humanidade, nós passamos então do império mais forte para o império mais fraco, sucessivamente, até chegar ao metal e até chegar aos pés de ferro e de barro, que não se misturam. Bom, o que significa tudo isso? Sabemos que a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata era Medo e Pérsia, o quadril de bronze a Grécia e as pernas de ferro Roma. Quando chega nos pés e os dedos, os 10 dedos, 10 nações que surgem a partir da queda do Império Romano, e essas nações hoje representam nações em volta da Europa, em cada continente se espalhando, e hoje nós temos essas divisões econômicas, de moeda, religiosa, política, uma coisa difícil de nós entendermos. Embora que haja esforços humanos para que possam ser unificados, a profecia diz que eles não se unirão jamais, assim como o ferro e o barro não se misturam. E ao longo da história, tentativas e tentativas foram sendo feitas para que os reinos voltassem a ser unidade, mas é impossível. O que nós temos que entender é que, de época em época, os seres humanos, o regime político muda, os governantes mudam, mas a necessidade humana e as dificuldades de ter uma unidade de pensamento, essa continua. E a cada momento há previsões de que a sociedade vai melhorar, que homens poderão ser melhores. Assim, não foi diferente com Charles Darwin e Karl Marx, que, entre outros pensadores do século XIX, queriam convencer a humanidade de que ela está progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, a ciência tenha se multiplicado, o homem não tem como vislumbrar um futuro governado por um só governante e que seja feliz. No século XIX, por exemplo, a confiança no progresso humano, aquela exposição que houve em Paris no ano de 1900, era uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que todos os avanços tecnológicos, científicos, muitos dos piores problemas da humanidade deveriam chegar ao fim, mas não aconteceu. Chega o século XX, os ideais do iluminismo, com a chegada do poder, da razão, a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, geraria uma expectativa de que o mundo melhoraria, mas isso não aconteceu. A nova era não chegou. Na grande Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, os sonhos de muitos seres humanos foram desfeitos. E no final do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido nas guerras. Assim sendo, nós temos hoje, conforme diz o Martin Luther King, temos mísseis teleguiados, mas temos pessoas desnorteadas. Bom, havendo a gente analisado todos esses aspectos, a gente vê a queda dos impérios do maior para o menor, assim como do ouro para a prata, o ouro para a prata, para o bronze e para o ferro e do barro. Assim nós vemos a decadência humana e não a evolução. Qual a solução? Como é que o homem vai ser feliz? A profecia diz que uma pedra vem, toca na estátua e esmiuça do mais inferior até o maior. Ou seja, não há reino, não há poderio, não há governante que possa superar o reino de Deus. Essa pedra destrói a estátua e ela cresce e se torna uma grande montanha. O que nós vemos nisso? A pedra na Bíblia é Cristo, comparada a Jesus Cristo, a pedra angular, e essa pedra chegando e tocando na estátua simboliza a intervenção divina dos governos humanos. Jesus vai fazer um reino que vai crescer e vai encher toda a terra. E assim teremos a paz tão cobiçada e desejada pelo ser humano. O que isso tem a ver comigo e com você?
muito. Isso diz que nós estamos vivendo na unha da estátua, que podemos dizer, do último dedo da estátua. Então, a volta de Jesus é iminente, é repentina, é rápida e vem do alto, sem esforço humano. O fato dela vir do alto significa que é Deus intervindo na história da humanidade, porque o homem jamais consegue cuidar um do outro sem cometer erros e pecado. Confie em Deus, entregue a sua vida a Jesus, procure o seu pastor para ser batizada, procure o ancião da igreja e diz: eu preciso entregar minha vida a Jesus porque ele está voltando e eu quero ser batizado. Deus te abençoe e eu quero orar por você. Senhor, guarda-me contra o pecado, guarda nossos amigos para a gente confiar na palavra do Senhor somente. E ajuda-nos a estarmos prontos na volta de Jesus. Em nome de Cristo, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?